Salve pessoal, especialmente as turmas da sexta etapa da Unidade Escolar Fosso Mafrense do município de Altos. Hoje iremos dar continuidade à correção das atividades avaliativas. Estamos agora caminhando para a sexta atividade e já chegando na reta final dos conteúdos referentes à modalidade do EJA. Então, vamos relembrar que durante a quarta e a quinta atividade avaliativa, trabalhamos os conteúdos relacionados às esferas do planeta Terra, que são as camadas. Então já vimos a litosfera, que é a camada sólida e mais rígida do nosso planeta. Existe também a atmosfera, que é um conteúdo que iremos abordar mais à frente, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Existe também a biosfera, que é a parte que contém a vida. E agora iremos estudar nessa parte da sexta atividade a hidrosfera. Como é um conteúdo que possui muitos conceitos e abordagens de caracterização da camada do nosso planeta, que é a camada de água, a camada líquida, então eu dividi esse vídeo, fragmentei em quatro vídeos, praticamente, 4 ou 5, se eu não me engano, mas de acordo com as temáticas. A primeira parte, iremos abordar o que? A hidrosfera, o conceito como ciência de estudo. Depois iremos entrar na parte que trata do conceito de bacia hidrográfica, no outro vídeo. Posteriormente, comentando sobre o ciclo hidrológico. A parte mais geopolítica relacionada à água e a caracterização das águas líquidas lacustres, as águas continentais. E por último, a parte que trata sobre as águas oceânicas, caracterizando a modalidade e as características que se apresentam no nosso planeta e trazendo um pouquinho para a realidade do nosso país. E claro, por último, na última questão, como vocês viram na atividade, tratando a parte ambiental. Quais são as causas ambientais, quais são os impactos relacionados à água. Como é que o ser humano está lidando do ponto de vista de proteção desse recurso tão importante para a vida do nosso planeta. Então esta é a primeira parte que iremos tratar, que é o conceito de hidrosfera. A primeira questão, o que é hidrosfera? Hidro se remete à água e esfera, camada. Então é a parte líquida do nosso planeta. Então é o nome que se dá ao conjunto das partes líquidas da Terra. Trata-se do sistema material formado pela água que está debaixo e sobre a superfície do planeta. E também a água ela é encontrada no estado de vapor. Então ela é encontrada tanto também na atmosfera, é encontrado no continente, nos oceanos e também na parte submersa. Encontrado como lençol subterrâneo ou aquíferos. É o que iremos tratar mais à frente. Então a segunda questão, qual a importância? Lembrando pessoal, a hidrosfera é uma ciência de estudo, a parte também que faz parte da geografia física. Então existem muitos estudos baseados nessa dinâmica, que é o estudo da hidrosfera. Entendeu? Então ficou clara essa parte aí. A hidrosfera é um ramo da ciência dentro da geografia física. A geografia física é enquadrado dentro da geografia. Segunda questão, qual a importância da água no planeta terrestre? Então eu citei aqui para vocês as mais importantes de todas, são várias. Primeiro, a coesão de moléculas por meio da força gravitacional, que faz com que essas moléculas de água, que vocês já conhecem a composição química da água, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então as moléculas de água elas ficam próximas umas das outras devido às ligações que estabelece, que são as pontes ou ligações de hidrogênio, como foi muito debatido e estudado na química. E essa propriedade é conhecida como coesão e é essencial para os seres vivos. Lembrando que essa coesão ela só existe por causa da força gravitacional e também das características dessas moléculas que fazem com que as que são bem parecidas e apresentam as mesmas características, elas acabam se aglomerando entre si. Um exemplo disso está no fato de que a água ela move-se pelas plantas devido à propriedade de coesão.
e também dentro do nosso organismo, para se ter ideia. Então a primeira importância da água é a coesão das moléculas. Outra é o equilíbrio e regulação da temperatura do nosso planeta. A água ela apresenta uma capacidade de absorver e liberar calor. Então é importante que, quando iremos estudar o conteúdo de climatologia dentro da atmosfera, a água tem a capacidade de absorver e perder calor. Ela é um regulador térmico. Só que, diferente dos outros objetos, dos outros corpos do nosso planeta, ela demora a perder esse calor, mas também ela demora a aquecer. Por exemplo, as águas continentais de um rio, de um lago, ou as águas oceânicas, no próprio oceano. Durante o dia, essas águas elas vão aquecendo e todo aquele calor absorvido durante a manhã e durante a tarde fica acumulado na água. E durante a noite aquele calor ele fica guardado. Aí ele vai perdendo aquele calor gradativamente durante a madrugada até o início da manhã, até recomeçar o processo de regulagem térmica. Então é a partir daí que faz com que ela passe pelos 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso, que vai ser muito importante no processo do ciclo hidrológico, que iremos debater daqui a pouco. Então essa propriedade é extremamente importante quando pensamos no resfriamento do nosso corpo também, né? Eu falei do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista biológico, os organismos, né, os seres vivos, eles possuem a água como componente vital. Por exemplo, o suor é rico em água e à medida que se evapora, reduz-se a temperatura do corpo. Quando está muito calor, o que acontece? Nosso corpo ele faz com que essa água ela saia do nosso corpo por meio do suor. E durante o frio, faz com que a água ela permaneça no nosso corpo. Outra importância que a água possui é a flutuação do gelo sobre a água líquida. A água possui uma substância que possui a capacidade de ficar no estado sólido. Vocês sabem, o estado sólido é o gelo, né? Sobre o estado líquido, isso se deve ao fato de que o gelo é menos denso que a água em sua forma líquida. Essa propriedade permite, por exemplo, que em lagos congelados existam vida sobre a superfície. É só lembrar do exemplo do copo de água com o gelo. Então, por meio dessa flutuação, faz com que a camada de gelo se sobressaia sobre a água líquida e vai ficar uma camada de gelo por cima. É importante que essa propriedade fez com que, de acordo com as teorias de expansão ou dispersão dos primeiros hominídeos do planeta Terra, fez com que ele habitasse todo o nosso continente, passando o quê? Pelo Estreito de Bering, que conhece o Estreito de Bering, que liga o quê? Que liga o continente asiático ao continente americano e serviu de travessia durante a era glacial. Então, a flutuação do gelo por meio da densidade, né? Ele é mais leve, então ele vai ficar na parte superior, enquanto que a água é mais densa do que o gelo, vai ficar na parte inferior. E mais denso do que as duas é o estado de vapor, que ela vai na parte mais alta da superfície terrestre. Outro que é muito importante, que contribuiu principalmente para o processo de... Como estudou nas aulas passadas, o processo de dispersão, né, de degradação das rochas por meio da sedimentação, é a água como solvente universal. Então ela é importante porque ela vai corroer, ela vai dissolver por meio da sua capacidade física e química as substâncias. Então, por exemplo, para garantir que elas sejam transportadas pelo nosso organismo, é um exemplo também biológico, mas eu posso citar também um exemplo durante do curso de um rio, o processo do curso de um rio, das partes mais altas para as partes mais baixas. Lembrem-se do conteúdo de relevo, em que tem o alto, tem o médio e tem o baixo curso do rio. Então, durante esse processo, a água ela vai dissolvendo e decompondo as rochas. Então, ela vai trabalhar no processo de transporte durante as áreas mais elevadas. Durante o médio curso, ela vai fazer o processo de transporte também.
E durante o alto curso, desculpa pessoal, no alto curso ele vai fazer o processo de erosão, no médio ele vai fazer o processo de transporte e no baixo curso ele vai fazer o processo de acumulação de sedimentos. Outro fator importante é a termorregulamentação, ou termorregulação, que a água atua na manutenção da temperatura do nosso corpo. A liberação de suor garante a redução de temperatura. É muito próximo aqui, ó, de moderação, né? Transporte de substâncias, que são transportadas dissolvidas, ó, muito importante também para o sangue. E do ponto de vista biótico aqui, do ponto de vista biótico, transporta carga de sedimentos, de partículas de suspensão e etc. E participação de reações químicas, como muitas reações acontecem apenas em meio aquoso, a água é essencial nesses processos. Posso citar o exemplo da dissolução do bicarbonato de cálcio, que é um processo químico. Outro exemplo, a água pura, a água destilada, ela não possui, ó, esses compostos aqui. Então a água ela é a mistura de vários processos dessas reações químicas aí, porque ela possui componentes químicos em sua substância. E por último é a proteção. A água protege nosso corpo de várias formas, uma vez que faz parte, por exemplo, da composição, da lágrima e outros exemplos aí. Então podemos abordar aqui a água, ela faz parte do processo vital, como foi abordado e estudado no tempo geológico. Então é justamente por causa da água, ela teve seu papel e se tornou um elemento importante para a propagação da vida no nosso planeta. Terceira questão, qual seria a origem da água? Cite algumas formas de utilização da mesma. Então, pessoal, a teoria mais aceita é de que a água ela não existia, como vocês viram no tempo geológico, no processo inicial de formação do nosso planeta. Ela foi o quê? Ela foi atraída pela força gravitacional por meio dessa teoria aqui, ó, os asteroides e os cometas. É a mais aceita, né? A hipótese mais aceita é que essa água ela veio por meio dos asteroides e dos cometas de vários pontos, a anos de luz do nosso universo. De algum lugar, a água veio dentro desses asteroides. Junto, né? Melhor dizendo, dentro não, junto. No entanto, o novo estudo demonstra que também tem a segunda teoria, que foi uma nebulosa solar, que pode ter sido a primeira fonte de água do planeta, do nosso planeta, né? Formando o que? Uma ponte ou um rio de hidrogênio que cruzou a Terra no período de sua formação, fazendo com que essa água se alojasse no nosso planeta. Uma vez presa ao nosso planeta, por meio da força gravitacional, ela se alojou. Aí ela começou o seu processo de transferências dos seus estados líquido, sólido e gasoso. Lembrando que nos asteroides e nos cometas, quem assistiu o documentário do planeta Terra, que eu passei nas aulas passadas, viu que essa água ela estava no estado sólido, em forma de cristais de gelo. Ao cair em nosso planeta, instantaneamente essa água ela passou por um processo de evaporação. Aí foi um processo de milhões e milhões de anos, essa evaporação aconteceu formando uma chuva que durou o quê? Milhões de anos. De milhares a milhões de anos, formando os oceanos, formando os nossos rios, lagos, lençóis subterrâneos, aquíferos e etc. Então são duas teorias, nunca esqueça, que veio por meio dos asteroides e cometas e a nebulosa solar. De acordo com a tese apresentada, né, que foi um artigo de publicação que eu vou tratar um pouquinho com vocês daqui a pouco, do jornal Geophysical Research Planets, que estuda sobre o quê? Sobre a geofísica dos planetas, que foi uma nebulosa produzida a partir do Sol, carregando uma grande quantidade de hidrogênio, que é o composto que vai formar a água junto com o oxigênio. Quando colidiu com a Terra, o gás teria se combinado com o oxigênio. Então essa combinação do oxigênio, vamos lembrar, H2O, resultando num processo químico espontâneo que formou a água. Então esse H2O, dois átomos de hidrogênio e de oxigênio, formou a água. Então é justamente, revisando, esses asteroides e cometas formam a hipótese mais aceita. No entanto, esses estudos da nebulosa solar. Para quem não lembra que a nebulosa solar, pessoal, nada mais é que uma nuvem de gás e poeira cósmicas, que está relacionada diretamente com a origem do sistema solar, que veio lá da hipótese lá do Big Bang. Então essa hipótese nebular foi proposta já no século XVIII
por Immanuel Kant, que definia que essas nebulosas elas giravam lentamente em torno de sua origem. Deu para entender essa parte aí, né? Como a água nada mais é do que o hidrogênio, mas o oxigênio já era abundante no nosso planeta. E qualquer ponte, como é no caso dessa nebulosa, que foi carregada de hidrogênio, serviu o quê? Serviu como um processo vital para a formação do nosso planeta, como foi defendido aí na teoria aí dos estudos desse instituto, por Steve Dash, que foi um coautor de estudo astrofísico dessa universidade, principalmente da Universidade Estadual do Arizona. Então a Terra ela deve ter sido formada com essa ponte de hidrogênio, que tenha o quê? Que tenha menos deutério, né? Que era o hidrogênio pesado, que veio junto ao nosso planeta, formando essas pontes aí, esses átomos de hidrogênio. Então, essa teoria da nebulosa solar, ela é propagada e difundida sobre o surgimento da água do nosso planeta. Então, eles também defendiam que esse argumento é de que o gás hidrogênio ele foi mantido dentro dessa nebulosa, incorporado pelo interior do nosso planeta. Lembrando, por meio de quê? Pela força gravitacional, que até aquele momento era constituído de um único, que a Terra estava passando por um processo de formação, né? Então possuía apenas um único núcleo, que ele era coberto de um oceano, né? Um vultuoso magma incandescente, era uma bola de fogo incandescente. Então esse núcleo, ele capturou essa grande quantidade de hidrogênio por força gravitacional, ó, e a partir daí fez com que ocorresse essa combinação de oxigênio que já existia na atmosfera primitiva do nosso planeta, que se assim formando os primeiros oceanos primitivos naquela época. Então a maior parte desse volume de hidrogênio ficou presa, ainda está, né? Na verdade, ainda está presa no núcleo da Terra. Na verdade não se sabe, é só estimativa científica para saber se ainda existe muito hidrogênio ainda no núcleo do nosso planeta. E o manto, ele contém equivalente ao volume de água também dos oceanos terrestres. Então eles defendem também que dentro do manto ainda tem muito volume de água, ou superior ou igual à massa oceânica do nosso planeta. Então o núcleo, lembrando, o núcleo ele retém. Aí estima-se mais ou menos que é de 4 a 5 oceanos comparado ao nosso, que existe aqui. Então, o Dash, né? Quem tiver curiosidade sobre os estudos é o Dash, que trabalha sobre a teoria do surgimento da água do nosso planeta, elaborando modelos de computadores, de gráficos, que foi estudando esse processo aí. Então, é uns estudos mais detalhados sobre o processo de formação da água no nosso planeta. E a dos asteroides e cometas, pessoal, voltando, se tornou, ou pode ser a teoria de dos asteroides e cometas, ou da que citei anteriormente para vocês. Ou pode ser combinado entre os dois, né? Então é importante vocês estudarem um pouquinho sobre essa teoria, né? Esses modelos aí. Então, quanto ao uso da água. O uso da água, pessoal, é muito básico o entendimento sobre esse conteúdo. Ó. Primeiro, o abastecimento das populações mundiais, né, das cidades, a hidroeletricidade, a indústria, a irrigação, esses outros usos, eu posso citar o industrial e por meio do saneamento básico. Então, esses são os usos mais difundidos no nosso planeta. Então, a água, ela possui várias finalidades. Posso citar o exemplo também da navegação, da irrigação, da pesca, que é chamada de aquicultura, que é uma prática muito comum, que tem a pesca por meio das multinacionais e por meio da pesca mesmo predatória, aquela pesca intensiva e a pesca extensiva. Então, ó, à medida que durante o processo de revolução industrial esses países eles foram se desenvolvendo, a indústria ela começou a utilizar muita água e a agricultura também. Dessas atividades, ó, lembre-se, se cair no Enem e perguntar para vocês quais são as atividades que consomem mais água, é a indústria e a agricultura, pessoal. Comparado ao abastecimento e uso doméstico, o processo de consumo é muito maior na indústria e na agricultura.
e as atividades que mais consomem a água. Lembrando, entendeu? No Brasil, ele é abastecido e do ponto de vista natural, ele possui bastante quantidade de água, tanto de águas de rios como de lençóis subterrâneos. Então ele é estratégico do ponto de vista da água doce no mundo. Então essa maior demanda que acontece do Brasil, esse recurso é utilizado também na agricultura. Se eu não me engano, vocês podem até pesquisar, entre 60% a 70% do uso total da água no Brasil é para irrigação, para agricultura, enquanto que o doméstico fica entre 20%, 18% ou 15%. E o último é a pecuária, né? Então o Brasil sempre privilegiou esses recursos também para a produção de energia hidrelétrica. Então o Brasil ele possui as usinas hidrelétricas em grande quantidade que é aproveitado por meio dos rios de Planalto e também para a navegação dos rios de planície. Então vamos dar continuidade aí, né? Ao conteúdo. Aí eu vou aumentar aqui o gráfico para vocês, né? Para vocês visualizar um pouquinho, ó, o esquema. Vamos ver aqui o uso da água. Vou dar um zoom aqui e puxar para vocês. Certo, ó. Geração de energia. Ó, reservatório. Vou mandar essa imagem que ilustra justamente os usos da água no nosso planeta. E por último, a quarta questão. Explique como está distribuída a água no mundo. Deixa eu dar uma regulada aqui que perdeu o foco, né? Pronto. Pronto, ficou melhor assim. Então, pessoal, a maior parte da água que compõe o nosso planeta é a água salgada, que é 97,5%, como o gráfico aqui está mostrando. Então é água imprópria para consumo. Mas apesar dessa água imprópria para consumo, existe tecnologia de dessalinização da água que estamos engatinhando e iniciando esse processo no mundo. No exemplo de Israel, e o Brasil está utilizando esse processo de tecnologia atualmente, da dessalinização, para aproveitar a água, tornar a água que era salobra, ou seja, salgada, em água doce. Não só para o consumo e abastecimento da população, mas também para aquelas atividades que eu citei anteriormente para vocês. Então, ó, 97,5% já é imprópria para o consumo humano. Então a água doce representa o que, ó? Representada pelos rios, lagos e geleiras, corresponde a 2,5% do nosso planeta. Então, ó, de uma porcentagem total de água doce só existe 2,5%. E desses 2,5%, 69,8% estão aqui nas calotas polares, no hemisfério norte, no hemisfério sul, lá nos polos. E o acesso à população mundial não é fácil, porque a maior parte da população no mundo habitam que as áreas acúminas, que são favoráveis à ocupação humana. Então, o Polo Norte e o Polo Sul, a Antártida, melhor dizendo, e as geleiras lá do Polo Norte, não tem acesso à maior parte da população do mundo. Então, é meio complicado ter esse acesso. Aí tem o que? 29% são águas subterrâneas, bem maior, por incrível que pareça, do que a quantidade de rios, lagos e etc. Ó. Tá vendo? Outras formas, que são em forma de vapor na atmosfera das nuvens, promovendo as chuvas, e 0,3 rios e lagos. Então, ó, esse gráfico, essa questão, mostra o seguinte, que a água no nosso planeta, ela é o que? Ela é um bem bastante precioso. Claro que a tecnologia, por meio da dessalinização e forma de captação da água, ela pode evoluir daqui a algumas décadas ou daqui a alguns séculos. Porém, na atualidade, percebemos que esse acesso, a água, ela é mal distribuída nos continentes. Então, a maior parte dessas águas, da água doce, estão situadas em forma de geleiras. Ó. Então, claro, novamente, a população mundial ela não tem acesso fácil.
enquanto que o restante, ó, estão em países privilegiados, como é o caso do Brasil, na América do Sul, alguns países lá do oeste do continente africano, não no norte, o norte é desértico, vamos lembrar disso. E a Ásia também é abastecida dessa água doce do nosso planeta. E também a América do Sul, o Brasil possui os aquíferos, os lençóis subterrâneos em grande quantidade, em demasia. É o que iremos tratar no próximo vídeo e na próxima aula. Então na próxima aula iremos tratar a parte que trata, iremos estudar a parte de bacia hidrográfica. Desculpe aí, pessoal, as falhas aí, tudo, estou meio cansado hoje, mas continuaremos na próxima aula. Até a próxima, fui!